Olá, muito boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Crueldade em escola de Canoas. Cachorro adotado por colégio é agredido e jogado do segundo andar do prédio. Violência no centro do estado. Assaltante agride funcionária para roubar dinheiro do caixa de um mercado de Júlio de Castilhos. Mudanças no uso da cadeirinha infantil. Projeto de lei do presidente Jair Bolsonaro prevê fim das multas para quem não usar o equipamento. Para especialistas em trânsito, a medida é um retrocesso. A seleção brasileira já está em Porto Alegre. A equipe desembarcou há pouco no aeroporto Salgado Filho e se prepara para o amistoso de domingo contra Honduras. E hoje é dia da agenda cultural. Além das dicas para o fim de semana, tem presentes e ingressos para show de humor, parque de diversões, para uma estreia nos cinemas. Os mutantes do X-Men estão de volta. The girl dies. She's still our friend. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O projeto do presidente Jair Bolsonaro, que vai alterar as leis de trânsito, segue gerando debates. Se a proposta for aprovada como está, não haverá mais multa para quem transportar crianças sem a cadeirinha. O uso da cadeirinha se tornou obrigatório no Brasil em 2008. Uma década depois, as mortes de crianças em acidentes de carro diminuíram 12,5%, segundo o Ministério da Saúde. Segurança que as filhas de Gustavo têm todo dia que saem para ir à escola. Eu opto por tentar, dentro do possível, ter um carro seguro e andar dentro das condições de segurança, mas a gente sabe que a gente não está no controle de tudo, né? A proposta, que já tramita na Câmara, muda a punição para quem descumprir a regra. Hoje, não usar a cadeirinha é uma infração gravíssima, com multa de quase R$300. Se a mudança for aprovada, os motoristas serão apenas notificados por escrito. Em Porto Alegre, 1.500 motoristas foram multados por transportar crianças sem observar as normas de segurança. Isso só em 2018. O índice é considerado alto pelas autoridades em trânsito. Existem ainda muitos casos em que os pais simplesmente não colocam nenhum tipo de equipamento para essa criança. A criança simplesmente está entre os bancos, aumentando gravemente o potencial de risco dessa criança no deslocamento dentro do carro. Apesar do alto custo dos equipamentos, Fabienne não abre mão do que considera um investimento na segurança dos filhos. Prefiro continuar usando e que fosse lei, porque infelizmente a gente ainda precisa da multa, do medo, da punição para cumprir, né? A maioria da população, pelo menos. E se engana quem pensa que as crianças preferem andar soltas. Mas segura andar aí. Elas sabem, né? Bom, que fique claro que o projeto ele não tira a obrigatoriedade do uso da cadeirinha, apenas acaba com a multa. Mas convenhamos, né? No Brasil, as regras funcionam, quando pesa no bolso, infelizmente. E não é só aqui não, viu? O pessoal adora usar os Estados Unidos como exemplo, né? Só que lá, as multas costumam ser pesadíssimas, inclusive para o uso de cadeirinhas. O presidente Jair Bolsonaro disse que todo pai e mãe é responsável, eles é que decidem. Só que tem um detalhe, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é obrigação da família sim, mas também de toda a sociedade e do poder público resguardar a integridade física e a vida das crianças. E a cadeirinha justamente reduz o quê? Em 60%, não é pouco. 60% as mortes e feridos em acidentes. A minha afilhada, a Larissa, ela tem 6 anos e ela já está nessa geração, né? Ela nasceu aí nos últimos 10 anos, ela tem 6 aninhos, entra no carro, já bota lá o cinto, já senta na cadeirinha, né? E Deus me livre se alguém esquece de usar o cinto, né? Ela já vem e já diz, ai, 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 o guarda vai pegar e vai dar multa. Pois é, né? Aí a gente vê o efeito educativo das multas. Ela sabe da importância, né? E quando alguém está sem cinto, então ela sempre fica e solta aquela, né? Bota o cinto que o guarda vai pegar, vai dar multa. Bom, para mim, só para a gente encerrar, olha, esse projeto de lei ele não tem qualquer critério. E ele foi elaborado, infelizmente, sem qualquer estudo que justifiquem essas alterações. E pelo jeito, até os deputados aliados não gostaram muito do texto não, viu?
Vamos acompanhar. Bom, agora vamos falar de um flagrante de assalto a um mercado lá de Júlio de Castilhos, na região central do estado. O Guilherme Roquete tem as informações direto da redação. Conta o que aconteceu lá, Guilherme. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. As câmeras de vigilância desse mercado, elas mostram quando esse homem usando roupa preta entra no local e imobiliza uma das vendedoras. Depois, a gente vai ver agora em seguida, ele vai até o caixa e recolhe todo o dinheiro. Com a possibilidade deles estarem armados, os funcionários fazem de tudo para não ficar na mira desse assaltante, que se aproveita também, Luciane, sabe de quê? Do fato de serem a maioria mulheres as vendedoras que estavam nesse estabelecimento comercial. Por sorte, ninguém ficou ferido. O crime aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite, no bairro Castelo Branco, lá em Júlio de Castilhos, e a polícia ainda não identificou esse criminoso. Quem tiver alguma pista sobre o paradeiro desse homem de moletom preto aí que estava usando capuz, pode entrar em contato lá com a delegacia pelo telefone código de área 55-3271-1479, Lu. E a gente vê, né, Guilherme, que ele agride ali, né, aquela funcionária. Olha ali, ele pega ela. Pra que isso, né? Imobiliza a funcionária contra o balcão, de forma desnecessária. Depois a gente vê que chega ali uma senhora, uma atendente, né, de mais idade ali. Olha ali, ó, ela fica ali, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí já vem a outra e já tira ela, né? Porque a gente sabe que não dá para reagir, né? E ele, com certeza, já teria circulado pelo local, já sabia que as atendentes eram, em sua maioria, mulheres, e se aproveitou dessa situação. Uma senhora mais idosa, possivelmente uma vítima mais vulnerável para essa ação desse bandido. 7 horas da noite, né, Guilherme? O pessoal aí, o movimento já estava caindo, elas estavam trabalhando. E aí vem esse tentando, né, fazer o seu ganha-pão, lutar aí pelo dinheiro para poderem se sustentar, e ele se aproveita dessa situação. Tá certo, daqui a pouco o Guilherme volta. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto. O número de mulheres mortas dentro de casa aumentou 17% no país. É o que aponta o Atlas da Violência 2019. Hoje, 3 meninas, uma de 9, uma de 7 e a menor de 3 anos, tiveram que enterrar a própria mãe em Santo Ângelo, no noroeste do estado. É que ela foi morta pelo namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Luciele da Rosa Ferreira, de 25 anos, foi morta nesta rua em Santo Ângelo. Ela estava levando as 3 filhas para a escola quando foi atingida na cabeça por 2 tiros. O suspeito é um homem de 28 anos que fugiu do local após o crime. Eles mantinham um relacionamento há 1 ano, segundo familiares. Se trata de um namorado, nós ainda consideramos namorado, porque esse rompimento teria sido muito breve, a gente nem sabe exatamente, a própria família não sabe exatamente, mas teria acontecido há poucos dias atrás, né, em razão de uma agressão física que ele teria cometido contra ela. Apesar de a família ter alertado a vítima que devia registrar as agressões que vinha sofrendo, Luciele nunca esteve na delegacia para fazer a denúncia. O suspeito não tinha antecedentes criminais. Foi preso horas depois do crime e encaminhado ao presídio de Santo Ângelo. É por isso que a gente sempre reforça, né, a necessidade de se fazer uma denúncia para, pelo menos, a mulher ter um elemento de proteção, né? A polícia sequer sabia disso. Tendo uma medida protetiva, ela já tem um elemento aí de proteção para proteger a vida dela. Infelizmente, mais uma mulher, né, que perde a vida aí com um companheiro, enfim, a outra são ex-companheiros, né? Feminicídio. Bom, vamos voltar para a redação porque um vereador de Santa Cruz do Sul foi preso numa operação do Ministério Público. Qual foi a acusação, Guilherme? Tão pouca vergonha quanto aquele caso do assaltante lá, Lu. Ele e um assessor se apropriavam do dinheiro de funcionários do gabinete. Uma prática que até é muito comum em prefeituras, aliás, em câmaras de vereadores do interior e também até na Assembleia Legislativa a gente já viu práticas como essa. A famosa rachadinha, Exatamente, né? A famosa rachadinha, né? Dá um valor de salário e uma parte fica com o parlamentar. O vereador Paulo Lesch, do PT, e o assessor Carlos Henrique Gomes da Silva foram presos preventivamente ontem, Lu. A mãe do vereador, até a mãe do vereador, a Nerci Ana Bax, também foi indiciada pelo Ministério Público. A investigação começou lá em 2006. Áudios apontam, então, que o parlamentar exigia vantagens indevidas de servidores. O vereador e o assessor, eles estão afastados das funções na Câmara.
Segundo o Ministério Público, eles podem responder por associação criminosa, concussão, vou explicar o que é. É o crime cometido por um servidor público quando ele se aproveita do seu cargo, da sua condição, da sua posição para exigir uma vantagem indevida e também coação no curso do processo. O Ministério Público pede que os valores sejam devolvidos às vítimas e pelo menos R$62 mil teriam sido desviados por esse vereador. O que cá entre nós, né, Lu, é bastante dinheiro, mas não tanto dinheiro assim para um vereador se sujar, né? Que barbaridade, né? Parabéns para o Ministério Público. Obrigada, Guilherme. E agora, olha só que história cruel. 2 estudantes espancaram um cachorro e empurraram ele do 2º andar de uma escola de Canoas. Bom, quem conta essa história é a Bruna Osterman. Olha só. Há mais de 10 anos, a administração desta escola em Canoas acolhe cães abandonados. A maior parte dos animais é encaminhada para a adoção. A gente trabalha com os alunos, né, sobre a questão dos maus tratos. Já conseguimos mais de 15 adoções, né, com filhotinhos aqui na escola. A escola virou o lar permanente de 4 deles. E uma cena envolvendo o mais recente morador, o Caramelo, assustou estudantes e funcionários. O sinal recém havia tocado, anunciando o fim da hora do recreio, e o Caramelo estava deitadinho bem aqui no 2º andar. Até que 2 alunos de 12 e 16 anos chegaram e começaram a agredir o cãozinho. Aos chutes, ele foi empurrado por debaixo do parapeito e caiu lá no pátio. Isso aí foi um fato isolado, né? Para nós foi uma surpresa, né? Dentro do trabalho que nós fizemos aqui dentro da escola. Tomou uma repercussão, os alunos ficaram revoltados. Por sorte, o animal só teve ferimentos leves, mas o caso foi parar na polícia. Eles serão com certeza responsabilizados por esse ato infracional de maus tratos a animais e o caso será brevemente remetido para o Ministério Público. Os alunos ficaram apreendidos na delegacia, mas já foram liberados. A escola avalia quais medidas serão tomadas. Existe a possibilidade de transferência dos meninos para outra instituição de ensino. Já o Caramelo parece que vai ficar por aqui mesmo. Tomara que ele fique, né, ali e que ninguém mais, né, cometa esse tipo de crueldade. Que bom que os meninos foram apreendidos. Tomara que eles aprendam, né, tomem isso como uma lição e que nunca mais venham a cometer maus tratos contra um animal indefeso como o Caramelo. Ontem, quando a gente viu essa notícia, eu jurava que ele não tinha sobrevivido, né? Tinha caído do 2º andar. Por sorte, felizmente, ele tá lá, feliz, faceiro, né? É um cão forte. Que bom que vai continuar lá no abrigo da escola. Vamos mudar de assunto porque domingo tem amistoso da Seleção Brasileira aqui em Porto Alegre. Os jogadores chegaram no fim da tarde à capital e o Andrei Rossetto tem mais informações ao vivo. Boa noite, Andrei. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. O primeiro a chegar no hotel da concentração da Seleção Brasileira, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, foi o goleiro Alisson. Ele conversou com jornalistas e disse que a saída de Neymar foi uma grande perda para o grupo. Já o voo fretado com a seleção chegou por volta das 6h10 da noite no aeroporto Salgado Filho. Jogadores e comissão técnica vieram direto aqui para o hotel. Amanhã a seleção treina no CT Luiz Carvalho, na Arena do Grêmio, às 13h30 da tarde. No sábado tem mais treinamento desta vez no Beira-Rio. A comissão técnica já definiu, Luciane, quem vai ficar no lugar de Neymar. O Edu Gaspar, que é coordenador técnico da seleção, conversou com jornalistas aqui na chegada, disse que já tem o nome, o jogador já sabe, mas falta apenas um anúncio oficial. Há apostas em nomes como o Vinícius Júnior, o atacante do Real Madrid, tem características semelhantes às de Neymar. Outro nome, Renato Augusto, também é uma possibilidade. Ele tem um entrosamento grande com o Tite, é um nome de confiança do Tite, e o meio-campista joga na China. Outros 2 nomes, Luciane, são Lucas e Dudu. O Brasil volta a campo no domingo contra Honduras às 4 da tarde no Beira-Rio. É a 6ª vez que os 2 times vão se enfrentar. Na última disputa, em 2015, aqui em Porto Alegre, também no Beira-Rio, Luciane, o Brasil venceu por 1-0 com gol de Roberto Firmino. Luciane. Obrigada, Andrei, pelas informações. Pois é, o pessoal, né, da Seleção Brasileira saiu lá de Brasília, daquela temperatura mais quente do Cerrado brasileiro, para curtir um friozinho, porque hoje o estado registrou a menor temperatura do ano. Guilherme, onde foi essa mínima, hein?
Pois é, Luciane, a mínima aconteceu lá em São José dos Ausentes, foi de 1/10, não 1 grau, 1/10, então lá em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Essa foi a temperatura mais baixa registrada no estado até então, só que nós ainda não tivemos em 2019 temperaturas negativas. E aí nós temos imagens do final de tarde aqui em Porto Alegre, este belo entardecer que a gente conseguiu até ver aqui da redação, Lu, depois que a gente abriu a janela para, né, depois que o sol já tinha se posto. Esse belo entardecer, maravilhoso. muito lindo, muito lindo. A gente tem que contemplar esse tipo de espetáculo, já que, né, temos esta possibilidade. Pois bem, a massa de ar polar que estava sobre o Rio Grande do Sul, ela vai para o oceano e o frio perde força. A mínima é de 11 graus em Caxias do Sul e também em Santa Maria. Ainda pode ter nevoeiro. Em Porto Alegre, a sexta-feira começa com nevoeiro, depois vem o sol, temperatura de 12 e 25 graus, variando então entre mínima e máxima. No sábado, uma frente fria deixa o tempo úmido, com possibilidade de garoa no Rio Grande do Sul e aqui na capital também. E no domingo, no dia do amistoso da seleção, previsão de sol e nuvens e a máxima de 24 graus, bem agradável para quem vai para o jogo. Que maravilha! Eu vou lá. Então tá, daqui a pouco você volta com as dicas da agenda. E criadores de suínos estão investindo na produção de biogás. Você sabe o que é isso? Pois é, além dos benefícios ambientais, o sistema traz economia para o produtor. Na granja de suínos que fica em Aurora do Iguaçu, no oeste do Paraná, são 5.200 porcos. Todos eles são responsáveis pela produção de energia elétrica da propriedade. Como? Através dos dejetos que se transformam em biogás. Aqui tudo é suspenso, então os dejetos caem pelos buracos, seguem por canaletas até passarem por essas caixas. Nelas, sofre uma espécie de decantação. Nesse cano do meio, fica tudo que não é dejeto ou água. Do caminho mais distante até os balões de biodigestor tem 1 quilômetro. Depois de 21 dias fermentando nos balões, o esterco vem por esse cano branco e cai aqui nessa esterqueira. Neste espaço, ele já está livre dos gases nocivos. Só que o processo não termina aqui. Por esse cano azul, todo o esterco vai por 4 quilômetros e é distribuído para as propriedades da região onde é utilizado como adubo orgânico. Ou seja, 100% dos dejetos são aproveitados. Enquanto isso acontece de um lado, do outro, pelos canos, o gás segue o caminho até chegar nessa espécie de central. Ao virar a alavanca e ligar o gerador, o que era um simples gás de dejetos de animais se transforma em energia elétrica. Hoje a gente consegue uma rentabilidade de mais ou menos R$5.000 por mês, que é o que a gente deixa de pagar de energia. Para fazer toda a instalação, o investimento foi de R$240 mil, que deverá ser recuperado em até 4 anos. O BRDE tem um programa chamado PCS, tá? É Produção e Consumo Sustentáveis. Esse programa ele visa apoiar projetos que tenham esse viés sustentável. Desde 2015 da sua criação, mais de R$1 bilhão e 300 milhões já foram investidos em projetos com esse perfil. E torcedor colorado, agora eu tenho um recado especial para ti. Teu coração bate mais forte quando o Inter joga em casa na Libertadores? Então tu precisas torcer no Coração do Gigante. Aqui tu tens uma série de benefícios que tornam tua experiência ainda mais marcante. Quer ver? A entrada é pelo edifício garagem, sem check-in, com muito mais rapidez e menos filas. O lounge é completo, espaços de convivência, espaço kids, com orientadores, banheiros, serviços e um atendimento totalmente personalizado. Nas cadeiras do Coração do Gigante, a tua leva o teu nome numa área incrível para não perderes nenhum lance do jogo. Seja um colorado do coração a partir de R$ 185 mensais. Ligue 3392.000 ou acesse coraçãodogigante.com.br. E nós voltamos daqui a pouco com as atrações e presentes da agenda cultural. Uma delas é o espetáculo do humorista Léo Lins aqui na capital. E chegou a hora mais esperada do dia, agenda cultural. Guilherme, eu sei que hoje você tá cheio aí de ingressos. Conta pra gente qual é a boa, ou melhor,
as boas do fim de semana. Tem bastante coisa mesmo, a minha folha tá recheada aqui. O humorista carioca Léo Lins traz para Porto Alegre o seu polêmico show solo. É o stand-up comedy Bullying Arte Até o Limite do Humor. Será no sábado, no Teatro Dan Higgs, às 9 da noite. E tem presente para quem gosta, então, de humor. Os 2 primeiros que ligarem pro 3230-5244 levam um par de ingressos pro Léo Lins. Bom, quem está pensando já num final de semana um pouco mais gastronômico, pode pegar a BR-116 e se dirigir para o sul do estado para curtir a Fena Doce em Pelotas. Me lembro bem dos tempos de cobertura lá da TV Nativa. Tem bastante atração mesmo na Fena Doce, conheço bem aquela feira lá. Que delícia! Sempre um doce muito delicioso para a gente provar. Os portões abrem então às 2 da tarde durante a semana e no sábado e no domingo, como é o caso agora, abrem às 10 horas da manhã, mas é bom sempre chegar cedo para poder aproveitar toda a feira, porque o movimento nos finais de semana se intensifica bastante. Em Porto Alegre, nesse final de semana também tem a Dinos Experience, um show com animais em tamanho real, que vem pela primeira vez para o estado, vai ser lá no Teatro do Bourbon Country. E atenção que tem um novo horário para sábado à tarde. Os 2 primeiros que ligarem para o 3230-5244 levam um par de ingressos, então, para essa sessão extra. E a franquia de sucesso X-Men volta para as telas dos cinemas com a Fênix Negra. O filme estreia hoje nos cinemas, como eu disse. Estarão de volta todos os principais mutantes da nova fase que iniciou com X-Men, primeira classe lá em 2011. Os fãs vão poder matar a saudade do Professor Xavier, Magneto, Mística e Tempestade. E quem for mais rápido leva os ingressos no 3230-5244, Lu. Muita dica legal, que o pessoal aproveite aí o fim de semana. Obrigada, Gui. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, até a próxima. Uma ótima noite a todos e até amanhã.